Olá você, telespectador. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a opinião litoral desta terça-feira, 30 de abril. Participam o Roberto Mohamed e o André Roncalha. Mohamed, advogado, Roncalha, economista, que vai começar conversando com você sobre a arrecadação federal que bateu recorde em março. É um recorde histórico até essa arrecadação federal de março. E na sexta-feira a gente conversou sobre arrecadação, crescimento de arrecadações, que nem sempre é real, não é? Boa tarde. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, no primeiro trimestre do mês, o governo federal teve aí uma arrecadação de 660 bilhões de reais. Então, uma soma importantíssima, um crescimento muito forte da arrecadação, que resulta, né, de impulsos que vieram tanto da antecipação de pagamento de precatórios, quanto ainda os efeitos combinados da PEC da transição, que elevou os gastos públicos e também gerou um crescimento de quase 3% da economia, né, em 2023. Então, em março a gente teve arrecadação de 190 bilhões, quase 200 bilhões, e é um crescimento de mais de 7%, então é algo que realmente ajuda o governo na tarefa de tentar equilibrar as contas. E é importante a gente dizer que é um crescimento real, descontado da inflação. Isso, né? É um crescimento real, a gente não está falando exclusivamente do efeito da inflação nesse sentido, tá? Porque, inclusive, aqui a gente tem uma taxa de juros muito mais elevada do que o PIB, muito maior do que a inflação, diferente da Argentina, como a gente tratou na semana passada, em que a taxa de juros é bem menor do que a inflação, né? Então, o contexto brasileiro é radicalmente diferente daquele que a gente analisa no cenário argentino, e aqui, de fato, existe um esforço da parte do governo de arrecadar mais do topo da distribuição. Uma parte importante dessa arrecadação veio exatamente da tributação sobre a renda dos mais ricos nos fundos exclusivos, que foi parte da agenda do ministro Fernando Haddad de tentar, né, tributar esses fundos que antes, né, passavam ali ao largo da Receita Federal sem nenhuma contribuição. E também teve o efeito da reoneração dos combustíveis, tentando corrigir aquela medida eleitoreira que o Bolsonaro tomou em 2022 com o aval do senhor Paulo Guedes, esse liberal que adorou, né, fazer milagre com o bolso alheio, porque transferiu esse problema para o governo Lula, tentando garantir a reeleição do presidente Bolsonaro, deu com os burros na água e agora o governo Lula tem que lidar com essa bomba fiscal que foi deixada, além dos outros problemas em áreas fundamentais como saúde, fiscalização da Amazônia e uma série de outros aspectos são determinantes. Então é uma boa notícia, não resolve o problema do governo, que é fechar esse déficit esse ano, vai ser muito difícil conseguir isso. Primeiro porque o Congresso vem colocando uma série de dificuldades para o governo, criando pautas bomba para que você entenda o que significa isso. É o seguinte, o governo está fazendo o esforço de aumentar a arrecadação para fechar as contas. Com isso, ele tem que tentar segurar os gastos. O Congresso, que está muito ressentido com o governo, porque não está dando tudo o que o Congresso quer, começa a aumentar os gastos de uma maneira que o governo não consegue controlar. Então, o ministro Fernando Haddad vem tentando ampliar a possibilidade de limitar esses gastos, muito embora a briga no Congresso tenha sido bastante intensa. É curioso, porque na semana passada, André, quarta-feira, o Bial recebeu o Arthur Lira no programa dele. E é engraçado como o Bial virou um chapa branca, porque ele não criou nenhuma armadilha, não cutucou o Lira, nada. Foi um programinha para o Lira ir lá e posar de equilibrado, de bom moço, de amigo do Lula, quase amigo do país, né? estadista. Quase um estadista. Quando, na verdade, é o cara que o governo conseguiu um excedente de arrecadação de 60 bilhões e ele põe para votar os projetos para torrar os 60 bilhões. Agradando o judiciário, que assim não vai parar de ficar investigando ele, leia esses inquéritos todos que tem contra ele, porque o Lira é bandido, pode falar de forma equilibrada, tal, com o governo não é assim. O Lira é aquele cara de, tá, mas e aí, quanto é que eu vou levar? E a gente vê todo mundo fingindo que está tudo certo. Como se juiz no Brasil ganhasse mal, como se deputado não tivesse verba para fazer as coisas nos seus currais eleitorais num ano de eleição. E a gente vive num país de faz de conta no Congresso Nacional.
Ah, é um poder da República? É, mas um poder imoral, um poder que não tem ética, um poder que não tem limites, não tem vergonha na cara. São mais de 500 e pouco, uns 400 pilantras, picaretas que estão lá para se fazer. Essa é a verdade. Então, quando a gente olha o que vai acontecer com esse excedente, é que me preocupa. De torrarem, porque não podem ver dinheiro sobrando em cima da mesa que querem pegar e colocar na mala. E o que mais me incomoda, o André, é que o próprio PT faz de tudo para derrubar o Haddad. Quando o Haddad mudou a questão da meta, e a gente notava que o Roberto Campos Neto, do lado dele, nos Estados Unidos, falando sobre essa questão, o Roberto Campos Neto, você notava que ele estava sentido, chateado. Por quê? Porque ele não podia fazer aquela pose de só eu sou responsável nesse país. Tinha um cara do lado dele que está passando mais credibilidade do que ele. E você notava claramente o desconforto do Roberto Campos Neto sentar do lado do Haddad. A verdade é que, surpreendentemente, o Haddad deu certo. E deu certo com uma coisa que ele tem, pela sua formação, que é responsabilidade social. Você não pode pensar no Ministério da Fazenda, em orçamento, só pensar em número, em resultado. Você não está administrando uma empresa, você administra um país. As pessoas têm que ter, o país tem que ter trabalho social. Trabalho social não gera receita, ele gera despesa. Mas toda aquela equipe econômica, e aí novamente, sempre aquela infelicidade do Lula, né? Chega, chama a atenção do Alckmin, chama a atenção do Haddad, chama a atenção do Rui Costa, mas não chama a atenção dele mesmo, né? Falou, deixa o diabo da Janja em casa um pouquinho e vai no Congresso, faz mais jantar e volta a fazer os churrascos que você fazia na Granja do Torto. Eu não lembro, não era na Granja do Torto, era na Granja do Torto, né? O vice não morava lá, né? Por que não faz? Por que não tenta? Volta a ser o Lula, que era o Lula, que era um encantador de serpentes, como todo mundo dizia. Ele chegava perto do cara, ele punha a mão no cara, companheiro, acabou, o cara se derrete. Ele não está fazendo isso. Janja, deixa ele um pouquinho em paz. Deixa ele voltar a fazer isso. Porque aí ele vai poder entrar no jogo e não só ficar cobrando dos outros, é onde eu falo da infelicidade, das colocações dele. Viajou demais ano passado, tá bom, já posou de estadista, tal, começa a olhar para o país agora. Não terceiriza a administração. Faz o que você fez depois que o Zé Dirceu caiu, no primeiro mandato dele. Traz a negociação política para ele, porque ele é o cara para negociar. Eu acho, minha modesta opinião, que se o Lula entrar no jogo diretamente com o Arthur Lira e entrar no jogo diretamente com os deputados e voltar a ser aquele Lula que no primeiro mandato fazia o churrasco, a festa junina, o raio que o parta, mas fazia ele o contato com o deputado, o afago com os senadores, ele consegue virar o jogo. Não existe ninguém na Câmara dos Deputados, nem Arthur Lira. Arthur Lira não é um líder nato. O cara conhece, ele usava no programa do Biel a expressão chão de fábrica. Ele conhece, mas ele é chão de fábrica mesmo, ele é ralé política. Mas que sabe como funciona a ralé. E ele está lá agradando a patuleia no Congresso. Mas se alguém chegar lá com a pata de elefante e falar, peraí, quem manda aqui sou eu, a festa acaba. Porque foi assim no primeiro governo do Lula. No primeiro mandato. No segundo, ele deu aquela rateada. Mas no primeiro mandato, ele assumiu isso. Você não acha, André, que está faltando isso? Ele entrar no jogo para que você, por exemplo, não tenha os 42 bilhões dos quinquênios dos juízes, que é uma vergonha e é um absurdo. Ele reativou a Granja do Torto em dezembro do ano passado, mas ainda não usou para essa finalidade que o Mohamed citou. Eu tô vendo que o Lula, nesse mandato, ele não quer tanto esse corpo a corpo. Eu acho que, inclusive, a irritação dele resulta exatamente
de ter na mesa dele questões que não deveriam estar ali, na visão dele. Por Quando exemplo, a questão da Petrobras. Quando ele diz que o Haddad tem que conversar mais com o Congresso em vez de ler livro, é disso que ele está falando? Não, eu acho que ali ele fez uma brincadeira com o Haddad, porque o Haddad é o cara que mais negocia com o Congresso. Essencialmente é isso que ele faz, né, todo dia. Eu acho que ele estava mandando um sinal para todo mundo ali, que é o seguinte: eu estou pegando meu ministro favorito, que é o provável sucessor dele, a candidato à presidência, e estou dando uma bronca nele, mas que sirva para todo mundo, porque a bronca para ele não faz muito sentido, porque o Haddad faz isso todo dia, né? Eu acho que ele estava tentando era não gerar, né, qualquer tipo de favoritismo, no sentido de gerar ressentimento com os ministros, porque ali é toda uma fogueira das vaidades, né? Então existe muita vaidade entre os ministros. Acho que ele não quis atiçar demais ali aquele contexto. Mas eu acho que o Lula está muito incomodado, né, com essas questões na mesa dele, porque ele tem ministro para resolver isso, e os ministros não estão resolvendo. Só que aí tem um problema: ele não pode fazer reforma ministerial agora. A gente está num contexto de eleições municipais, em que o PT tem muito a perder se ele não avançar sobre as prefeituras e conquistar mais prefeituras para ter mais poder, inclusive em 2026. E ele não consegue mexer, ele mal conseguiu, né, avançar na questão da Petrobras, por conta das intrigas palacianas que foram geradas ali com o presidente Jean Paul Prats, né, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que, na minha visão, vem fazendo uma série de retrocessos no plano da energia, principalmente não trabalhando pela reestatização, ou pelo menos pela regularização da atuação da Eletrobras, e acabou gerando todo esse problema com a Petrobras, e foi cair na mesa do Lula. Isso não era um problema para cair na mesa do Lula. Então eu acho que existe esse cansaço do presidente, existe talvez uma sensação de que aquilo que o governo faz não chega à população, a popularidade dele vem caindo, e aí ele se depara com um Congresso, Mohamed, que eu quero salientar um aspecto aqui interessante nisso, que você falou que todo mundo gostaria de conversar com ele, e eu tenho a impressão que isso mudou um pouco. Eu acho que você está correto na maior parte dos casos, mas recentemente, quando a gente teve a discussão da isenção, inclusive de impostos sobre o consumo para líderes religiosos e igrejas, a bancada, né, da Bíblia se recusou a ir conversar com o presidente. Disse, mesmo se ele nos convidasse, a gente não iria. Isso eu acho que é inédito na política recente do Brasil, porque geralmente, né, a presidência tem esse poder de atração para poder mobilizar as forças políticas, e não tem mais, aparentemente. Eu estou usando aqui o exemplo da bancada da Bíblia, mas evidentemente isso pode ser também se repetir em outras áreas. Então note que eu acho que ele está um tanto encurralado, né? Os ministros não entregam aquilo que ele precisa, a comunicação não chega à população, a população se vê ali muito receosa, preocupada com a inflação dos alimentos, preocupada, né, com o cartão de crédito, com o cheque especial, e o presidente de mãos atadas. Então, eu não sei se ele tem, inclusive, vontade ou energia de fazer esse corpo a corpo, sendo que há ministros para fazer isso. Muito embora eu concorde com você, se ele fizesse, eu acho que as coisas andariam muito mais facilmente, dado o poder que ele tem. Depois do intervalo, privatização da Sabesp, começando pela explicação se é privatização ou se não é privatização. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, final de abril, Roberto Mohamed e André Roncalha analisando principalmente as questões econômicas, mas também políticas, com você, telespectadora, com você, telespectador. André, uma novela que tem tido vários episódios é a da privatização da Sabesp. Para começar, o termo privatização está bem utilizado aí ou é venda de controle acionário? Porque muitos meios de comunicação, muitas pessoas trataram, por exemplo, de uma maneira completamente equivocada a discussão na Câmara de São Paulo. Câmara de São Paulo aprova a privatização da Sabesp. De jeito nenhum. A Câmara aprova a mudança no contrato se a Sabesp for mudar a direção dela, mudar o controle acionário. E na mesma semana passada, a Defensoria Pública pediu para a Câmara de São Paulo suspender a tramitação da votação desse endosso
a mudança de direção da Sabesp, a possível mudança? Então, assim, eu acho que, de fato, assim, o termo privatização não seria tecnicamente mais adequado, mas acaba sendo a mesma coisa, tá? Porque, e eu vou explicar por quê. Primeiro, trata-se de uma empresa que tem o domínio de mais de 300 municípios no estado de São Paulo, ou seja, fornece esse serviço para toda a rede estadual em São Paulo, não toda, mas uma parte suficientemente grande dos municípios. É uma empresa que tem capital aberto em bolsa. Então a gente já está falando de uma empresa que é parcialmente privatizada no sentido dos interesses que ela tem que articular, que não são exclusivamente os interesses do público que é atendido, mas também o interesse dos acionistas. Eu sempre me indaguei, a gente já falou aqui, Roberto, por que a Sabesp tem que fazer propaganda nos municípios que ela atende se ela é um monopólio? Qual que é o propósito de fazer propaganda para dizer que ela está prestando serviço se a gente não tem para onde correr, se a gente tem que contratar esse serviço de maneira obrigatória? Além disso, existe uma preocupação grande, Paulo, que é a seguinte: quando o governo perdeu o controle acionário sobre a empresa, ele também coloca a empresa na rota que passaram a Eletrobras, Vale do Rio Doce, a própria Petrobras, que apesar de não ter sido privatizada em termos de controle acionário, já foi privatizada em termos da sua operação, a diretoria da Petrobras, a maneira como o corpo técnico, principalmente a diretoria da Petrobras, pensa é uma visão de mercado. Então, o meu receio com a Sabesp é que essa mudança não apenas leve para o o mesmo caminho que a gente viu com outras empresas, uma depreciação da qualidade do serviço e um aumento da tarifa. Aí o governo do estado reage dizendo não, porque olha a inteligência do processo que está sendo proposto. Você que nos acompanha. Ele vai vender a participação acionária da empresa, ou seja, vender um ativo que é riqueza, que produz dividendos todo ano, que gera receita para o estado de São Paulo. Ele vai pegar esse dinheiro da venda para abater as tarifas cobradas pela empresa. Quando acabar esse dinheiro, a empresa tem livre curso para subir as tarifas onde ela quiser. Em outras palavras, você vai vender a casa, usar o dinheiro para abater o aluguel que você vai pagar para o novo dono, e a hora que acabar esse dinheiro, você volta a pagar o preço inteiro. Essa é a inteligência do que o governador Tarcísio está propondo para a população do estado de São Paulo. Eu não vou nem dizer que é burrice, porque a burrice precisaria ser absolutamente involuntária. Nesse caso, é planejado. É planejado para tirar dinheiro da população e entregar um monopólio de um serviço fundamental como é saneamento para uma empresa com propósitos de maximização de lucro. Aí vem a pergunta, por que fazer isso? O argumento deles é de que isso vai permitir a democratização e a universalização do saneamento no Estado. Roberto, você sabe qual que é a cobertura atual da Sabesp sobre os municípios que ela oferece? 99%. Ou seja, isso aí é para aumentar o quê? Aumentar 1%? Nós vamos abrir mão de uma ferramenta de política pública do Estado, que é a Sabesp, que controla um recurso estratégico que é água. É o que compõe grande parte do que é o nosso corpo, da nossa vida. A gente vai entregar para um interesse de lucratividade, para abater a tarifa por alguns anos. A Petrobras fez isso no contexto da privatização da sua distribuidora. Ela vendeu gasodutos, oleodutos, e depois começou a pagar pelo aluguel daquilo, usando o dinheiro da venda. Ou seja, uma irracionalidade tremenda que não atende ao objetivo de universalizar o saneamento e a cobertura desse serviço, e mais uma vez vai gerar uma privataria com altíssimo custo social, como a gente já viu em outras circunstâncias. Agora, Mohamed, a opinião pública, de uma certa maneira, começa a olhar para a privatização da Sabesp, para esse processo que o André descreveu, com um pouquinho mais de atenção em função dos problemas que a capital de São Paulo enfrenta com a concessionária de distribuição elétrica, a Enel? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu não sei porquê, e eu acho que aí essa coisa de dinheiro que se gasta com propaganda, compra o silêncio, são dois casos bem claros em relação a isso, e eu vou explicar uma outra coisa que justifica o que o André falou, que talvez as pessoas, o bolsonarista vai reagir, eu já imagino como. A primeira é a SEDAI, a empresa do Rio de Janeiro,
que foi colocada como Tarcísio como exemplo, eu não sei do quê, porque ela é um desastre. Pergunte para qualquer carioca, que o Tarcísio não vai lá há muito tempo, né? Para quem não sabe, ele é carioca, ele não sabia nem onde ele morava quando ele foi candidato. Mas lá no Rio de Janeiro, até alga, essa empresa deixou invadir os reservatórios de água. As pessoas nos bairros de periferia no Rio de Janeiro não tinham água potável para beber. Isso nunca aconteceu na história da Sabesp. E ele diz que é um exemplo de privatização. A empresa só causa problemas, a empresa não deu nada para o Estado, e tem um monte de prefeitura no Rio de Janeiro querendo sair fora dela e fazer a sua própria empresa municipal de água. Para vocês verem o exemplo que ele dá. Segundo a Enel, que o Tarcísio berra, diz que não pode fazer nada porque a fiscalização é federal, ele está equivocado. Mas é lógico que está na cabeça do paulistano. Peraí, olha o que aconteceu com a luz. No tempo da Eletropaulo não era assim. E agora querem fazer o mesmo com a Sabesp? Porque ele mente. A conta de água vai cair, isso é mentira. Foi o mesmo discurso do Alckmin, quando era governador, ao falar da privatização das distribuidoras de energia, que foi o processo mais escandaloso de privatização mal feita que foi feito no estado de São Paulo. Com pressa, assodado, com empresas e contratos que não previam nenhuma contrapartida das empresas. Foi escandaloso. Em São Paulo, por exemplo, a Eletropaulo Metropolitana fazia seguro dos equipamentos. Então ela não fazia manutenção para aquelas centrais dela pegarem fogo, como aconteceu, porque ela trocava tudo. Olhe só o nível, o cara que frauda seguro. Era o nível das empresas que pegaram a privatização. E aí, agora é que eu vou entrar na questão. Quando o André fala que não é burrice, mas na minha opinião, é estratégia. Mas tem um pouquinho, sim. Essa história de dizer que o Tarcísio é um gênio, porque ele é um engenheiro do IME, porque ele é um cara... Do ITA, porque ele é um cara que... Ele era militar... Não, ele é militar. Que se tornou um burocrata. Ele era um militar que se tornou um burocrata. Ele não é gênio coisa nenhuma. Parece que, inclusive, apagaram, né, a biografia dele, porque esquecem que ele foi do DENIT no governo da Dilma. Não foi no governo Temer, foi no governo da Dilma. Ou seja, é um cara que está lá, não importa quem está no poder. E ele me lembra muito o astronauta, o Marcos Pontes. O cara foi dar uma voltinha lá em cima, com dinheiro público. É um oficial aviador da FAB. Tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com pesquisa. Ele é astronauta. Nos países que realmente tem astronauta, é o piloto. É o cara que opera o equipamento. Uma parte, porque o resto é tudo remoto. Agora, ele não foi, ele foi de carona na nave. Então nem astronauta ele é, né? Mas tudo bem, astronauta brasileiro. Legal. Tinha o vampiro brasileiro também, de Chico Anísio. Agora, aí o cara volta, colocam ele no Ministério da Ciência e Tecnologia, ele consegue ser o pior ministro de Ciência e Tecnologia que o Brasil já teve. Todos os projetos do Ministério ficaram sem verba e ele não deu um A. Não, ele deu um A, mandaram ele calar a boca, ele falou sim, senhor. Aí o cara sai pro Senado, não diz nada com nada, a não ser dizer, eu sou o senador do Bolsonaro. Foi eleito. Aí é eleito e não ocupou a tribuna do Senado uma única vez. Não apresentou um único projeto. Quer dizer, e aí quando a gente fala isso aqui, vem lá os bolsonaristas nas redes sociais. Ele foi o melhor ministro de Ciência e Tecnologia, ele colocou o Brasil no primeiro mundo na ciência. Vocês vivem em que mundo? Vocês bebem, fumam maconha, que não é possível. Estão cheirando muito antes de escrever na rede social. O cara é um zero à esquerda, mas ele já era um zero à esquerda. O problema do Tarcísio é o seguinte, tudo para ele é privatizar. Tudo. Vocês viram a cena que ele faz, ele dá tanta porrada naquele martelo na privatização, é o showzinho dele. E o resultado prático?
O conceito de segurança pública dele é entrar em favela atirando. E quer que policial militar faça inquérito, investigação. Já voltou atrás. Gente, você vai privatizar? Eu quero ver uma empresa privada ter tarifa social e levar água para o morro, levar água para a favela, levar água para o dique da Vila Gilda. Eu quero ver. Não vai receber, como é que eles vão fazer? Você sabia que as empresas de energia, o problema dela de gato em favela, ela vai gastar mais indo lá e regularizando tudo, então ela deixa o gato aí, porque os trouxas daqui estão pagando a conta de lá. Lá eu não vou, para que eu vou investir lá se eu vou ser obrigado a cobrar R$10 de tarifa social? Isso é uma enganação que as pessoas têm. Achar que a empresa, não, o gato... Elas querem o gato. Elas não querem ter que entrar na favela para arrumar poste. Porque quem cuida da manutenção do gato é o pessoal do tráfico. Entenderam como é que funciona a coisa? É isso que querem transformar a Sabesp? Quando houve a privatização da Petrobras Distribuidora, eu disse aqui no programa, falou, dá para alguém me explicar? Como é que eu vou privatizar a empresa que distribui se todo mundo, Shell, Rodóio, essa nem está mais no Brasil, todos compram gasolina no mesmo lugar. Vão lá na refinaria da Petrobras. Vocês sabiam? É monopólio. Ela que vende para todo mundo. Então todos os oleodutos, é tudo dela. Aí eu privatizo a empresa de distribuição e incorporo toda essa logística aqui nela. Só que só eu vendo gasolina, eu Petrobras. Mas eu privatizei o intermediário. Quando antes era um canal direto. Ou seja, eu tornei mais cara a distribuição. E vou ainda pagar aluguel para minha rede de postos, para usar essa distribuidora. Foi o modelo mais imbecil que eu já vi de negócio. Eu jamais deixaria um cliente meu fazer isso. Mas, Tarcísio é um gênio. Porque veio dele o projeto para privatização da distribuidora. Não pensem vocês que veio do Paulo Guedes. O Tarcísio é o seguinte, a iniciativa só... O Edir Macedo fala assim, só Deus salva, o sangue de Jesus tem poder. Não, o Tarcísio só a iniciativa privada salva. O resto, o Estado é o demônio. Só a iniciativa privada salva. Vamos privatizar a polícia, vamos privatizar o SUS, está todo mundo salvo. É assim que o governador pensa. Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, último Opinião Litoral deste mês de abril, sexta-feira, 30 de abril, o André Roncalha e o Roberto Mohamed estão analisando as situações, os acontecimentos com você. André, começou aquela história que tem tido todo ano, né, de revisão da previsão de crescimento do país, não é, do PIB? Exatamente, a gente teve uma revisão recente por parte do mercado financeiro, que aparece no Boletim Focus, que é divulgado toda semana pelo Banco Central, e parece que o mercado está começando a chegar próximo da previsão do governo. O governo prevê algo em crescimento para esse ano entre 2,2% e 2,5% do PIB, e o mercado iniciou o ano ali com uma expectativa até abaixo de 1% para alguns analistas, e agora já está se aproximando ali de 2,1%, já subiu recentemente de 1,9 para cima de 2, então está em 2,02, né? Eu gosto sempre da segunda casa decimal, que mostra que o economista tem senso de humor, né? Porque estimar a segunda casa decimal de um PIB como o do Brasil... É ridículo, né? É o senso de humor, é uma piada, né? Mas de qualquer maneira o mercado fez esse ajuste e isso mostra que ele está entrando um pouco mais em sintonia com o que os dados vêm mostrando. Quais são esses dados?
Primeiro, o crescimento do PIB do ano passado, que foi muito acima, quase o dobro daquilo que foi estimado pelo mercado no início de 2023, que era algo em torno de 1,5% e cresceu quase 3%, 2,9% em 2023. E a gente teve, no final do ano, um conjunto de medidas por parte do Ministério da Fazenda que injetaram mais ânimo na economia. Chama atenção para o pagamento antecipado dos precatórios de 90 bilhões, que injetaram ali quase 1% do PIB, né, em dinâmica, ou seja, dinheiro para aposentados, dinheiro para pessoas que perderam, que ganharam decisões na justiça, e com isso vão animar a economia, vão gerar mais arrecadação, vão também agitar o comércio local e assim por diante. Então o governo tem ali um conjunto de medidas como elevação da renda real da população, então subiu bastante a renda média da população para cerca de R$3.000, ainda é uma renda muito baixa, dá até vergonha de falar isso, porque quando a gente converte em dólares dá algo em torno de R$600, né? $600, uma renda muito baixa para o padrão que a gente almeja, que é desenvolver e elevar o poder de consumo da população. Note que eu não estou falando aqui da pessoa que já tem uma renda, né, acima de R$10.000, R$20.000 e ela tem acesso a tudo que ela precisa, público ou privado. A gente está falando da maior parte da população brasileira que não consegue consumir o básico necessário para sobreviver, para ter uma vida digna. E com isso acaba caindo no colo, né, das operadoras de cartão de crédito, usando o cartão de crédito para pagar conta de energia, pagar conta de água, e isso é uma temeridade que a gente tem, né, que avançar. Nesse ponto, o que o governo tem conseguido fazer, e é algo muito positivo, é dinamizar o comércio. A gente teve o crescimento do varejo agora nesse primeiro trimestre, algo muito importante para mostrar a vitalidade da economia, mas há também preocupações. A principal delas tem a ver com o efeito da crise climática sobre a agricultura, e a agricultura tem um papel muito importante junto com a pecuária, né, produzir os alimentos que a gente consome, mas também aquilo que a gente vende para o resto do mundo, que é conseguir manter o ritmo que teve o ano passado, de 15% de crescimento. Esse ano, possivelmente, não vai ter esse ritmo. Então, notificações, né, que a gente vem recebendo de crescimento do emprego, crescimento da renda, mais uma série de medidas para aliviar o balanço familiar, são boas notícias nesse sentido, e eu acho que o mercado começa a sintonizar com essa lógica e sai ali do mundinho da Faria Lima, né, do condado, em que as perspectivas políticas são mais importantes do que avaliar os dados, e começa a chegar na realidade. Quando eu já falei aqui, você, Paulo, costuma dar risada nisso quando eu falo com o mercado, são, acho que uns 30 caras, isso é o mercado, são uns 30 caras que fumam charuto cubano, aí eles gostam de Cuba, que fumam charuto cubano, que mandam, né, determinam a especulação em cima do que lhes interessa. Uísque de 21 anos? Opa, só azul. Então, esse tipo de... eu não sei, parece que a imprensa só olha para a reação deles, não olha para a reação da massa, não olha para a reação de quem precisa, de quem vive o mundo real, porque esses caras não vivem o mundo real. E aí é que está a grande diferença. Quando o Haddad chegou há 2 semanas atrás e falou: nós não vamos conseguir fazer o déficit zero agora, mas só o ano que vem, qual o problema? Em 4 anos de Bolsonaro não teve isso. Ele estourou o teto, desde que o teto passou. Além de que não tem nenhum problema, porque esse déficit zero é primário, na verdade. Exato. Ele não inclui o pagamento de juros, que é onde está o grande problema. O problema, né? E principalmente, é justamente onde os caras da Faria Lima ganham dinheiro, onde o mercado ganha dinheiro. Então eles estão preocupados, eles não estão preocupados, eles querem fazer marola. Porque fazendo marola, o Campos Neto vai lá, aumenta a taxa de juros e eles ganham mais. Essa é que é a verdade. Parece que é a quadrilha, né? Uma quadrilha trabalhando junta. Essa é que é a verdade. O mercado é isso, uma quadrilha pequena, mas é uma quadrilha que faz muito efeito. É esse tipo de especulador que derruba o governo. Você pensa que, imagina se o mercado são 30... Claro que são. E é justamente isso que a suposta direita e a elite desse país acha que
a opinião do mercado é que é determinante. Falou, não, eu quero um país onde as pessoas tenham o que comer, tenham o que se vestir, onde a gente não tenha tanta favela, onde o crime organizado não tenha poder de eleger deputado federal, de eleger prefeito, de eleger deputado estadual, senador. É isso. O país, para mim, o que me deixa feliz é ver um país assim, não esse país que eles estão falando. Então, é muito simples o que está acontecendo. Embora o assunto que o André tenha tocado seja essencial, isso dá gancho para a gente fazer um retorno ao bloco anterior, no sentido de que você vê como é a diferença quando você usa inteligência e você usa força bruta. 2 operações aqui na Baixada com a PM, 58 pessoas morreram, se considera que houve exagero. Só que é o seguinte, pegaram algum chefe? Não. Pegaram algum líder? Não. Aí vem o GAECO, que é uma força-tarefa especial de promotores com a Polícia Civil, e os caras desbaratam uma quadrilha e sufocam o quê? Podem sufocar financeiramente o crime organizado e expõem onde ele realmente está enfronhado. Você notou a diferença? Notou a leve diferença em quando é um fazendo e quando é o outro fazendo? Fala, o governador só gosta desse. Ele quer que chame a Liga da Justiça para resolver. Eu não sei, eu acho que ele gosta do Capitão América, né? Eu preferi o Batman, porque o Batman é o maior detetive do mundo. Talvez vocês não saibam disso. O Batman era um personagem que, muito mais do que a força bruta, usava a inteligência. Ele era um detetive. Não é à toa que DC, a editora onde o Batman foi criado, chama-se Detective Comics. Agora, tem cara que gosta do Capitão América, vai lá, dá porrada em todo mundo, joga o escudo, quebra tudo e tal. É uma questão de opção. A melhor maneira de combater o crime organizado é rastreando dinheiro, né? Você combate asfixiando ou tirando a alimentação dele. Não é assim que a gente faz com o sequestrador? Quando ele tem uma vítima, você vai tirando os recursos que ele tem para poder se manter naquele lugar, até que você não deixe nenhuma opção. Com crime organizado é a mesma coisa. A gente já sabe disso há décadas. A maneira de acabar com o crime organizado não é indo na ponta, no varejo. É você ir na origem, na causa principal, no centro, no cérebro do crime organizado, que depende justamente de toda essa rede de financiamento. É uma tristeza que o filme Tropa de Elite ele tenha parado no número 2, né? Porque o número 3 levaria, até onde o boato que eu ouvi, levaria o Capitão Nascimento, já Coronel Nascimento, até a Interpol, para ver a rede financeira internacional, que é o que garante a viabilidade financeira dessa operação de várias redes de crime organizado. Ou seja, se você não tem para onde levar o seu dinheiro, como é que você vai manter a operação com essa capacidade? Não foi isso que os Estados Unidos tentaram fazer com a Rússia? De tentar justamente asfixiar a economia russa? Deu errado porque a Rússia conseguiu fugir para outras operações financeiras. Mas agora, por que com o crime organizado a gente não faz a mesma coisa? Por que a gente não trabalha com tecnologia para tentar impedir que vários países da América do Sul se tornem entrepostos comerciais do narcotráfico internacional e produzam calamidades, como a gente está vendo no Equador, e inclusive geram a possibilidade de efeitos assim para outros países, como Argentina, Paraguai, que também, principalmente no caso do Milei, está desarmando todas as defesas do país por conta da sua política de Estado mínimo. Então é evidente que esse caso da inteligência versus brutalidade aqui no estado de São Paulo tem talvez o seu maior exemplo. O Tarcísio está praticando políticas que não apenas mostram que ele é um gênio com J, e não com G, como brincam na internet, mas que também ele está provocando uma mini bolsonarização no estado mais rico da nação, que vai ter efeito sobre a sua população, já está tendo. A população vem aumentando a sua insegurança, em sua maior parte é contra a privatização da Sabesp. A gente está falando de mais de 70% das pessoas que são contrárias a essa medida, e o resultado vai ser é um carioca que veio aqui, não conhece o Estado e está fazendo uma federalização da disputa política no estado de São Paulo com graves danos que vão persistir durante muito tempo. Eu acho que isso, infelizmente, a gente vai ter que arcar com os resultados. E aí na questão de crescimento econômico, como o Roberto colocou,
eu acho que a saída inteligente é a gente justamente tirar as pessoas da penúria. E você só faz isso elevando a renda das pessoas. Tem que melhorar os salários, tem que diminuir a desigualdade, tem que tributar os super ricos. A gente não está falando de você aí que tem a sua, né, Land Rover, o seu Palio. Não é você que vai ser tributado por isso. A gente está falando de pessoas que pagam muito pouco imposto. A gente não está falando de pessoas que já contribuem, que têm pagamento de salário. A gente está falando de pessoas cuja mais de 90% da renda não é tributado. E isso é injusto do ponto de vista social, porque a pessoa de baixa renda paga os impostos de maneira muito pesada. E a gente precisa distribuir melhor essa carga. E o resultado disso vai ser financiar adequadamente as políticas públicas, que inclusive tem efeito positivo sobre a criminalidade, na medida em que diminui a exposição e a carência financeira das pessoas a ponto de se submeter ao risco de trabalhar para o crime organizado. Então você melhora a educação das crianças, diminui a exposição delas a esse tipo de atração que o narcotráfico e outras formas de crime organizado têm sobre, né, justamente as pessoas que precisam de dinheiro. E eu acho que esse deve ser o objetivo final da política pública, melhorar a condição de vida das pessoas para que o crime organizado seja asfixiado pela própria operação da economia, né, formal, melhorando a qualidade de vida de todo mundo. Eu queria só chamar a atenção, Paulo, para uma coisa que o André falou, porque quando houve a privatização das elétricas, todo mundo falou que era um absurdo como está sendo feito, e hoje está todo mundo reclamando da Enel, aí xinga o governo federal, xinga o governo, e esquecem que foi o Alckmin que fez. Ninguém xinga o Alckmin, eu não vi uma pessoa criticando o processo de privatização das elétricas de São Paulo, conduzido por ele, na minha opinião, de forma desastrosa, sem contrapartida, e está aí o povo de São Paulo hoje pagando preço, nós aqui pagando preço também. A empresa não tem sequer uma loja física aqui em Santos, a empresa que cuida em nenhuma cidade do litoral da energia elétrica aqui. Quer dizer, é isso que você tem. Aí hoje está todo mundo vendo o que deu a privatização, só que agora é tarde, as pessoas não lembram nem quem fez. E é o que vai acontecer com o Tarcísio, porque ele vai voltar para o Rio, mesmo que ele consiga mais um mandato. É agora a hora de discutir. E não quando a gente começar a estar que nem o Rio tomando água com alga. Aí vai ser um problema. Não, e só relembrar que a Enel é uma empresa cuja participação acionária tem 40% do Estado italiano. Então, quando ela faz redução de custo aqui para ter aumento do seu lucro, uma parte desse lucro está indo ajudar o governo italiano a fazer superávit fiscal, para ele ter receita e poder fechar as contas. E a gente acaba pagando aqui com uma péssima qualidade de serviço, com interrupção de energia elétrica para atender interesse dos acionistas minoritários e também do governo italiano. É isso que está posto aqui. A gente está agravando tremendamente a condição de vida da população. Chegamos ao final do... Paulo, eu só queria mandar um beijo para a dona Lívia Favoreto, que vê o nosso programa sempre, mãe da minha colega advogada Cíntia Favoreto. Mandar um beijo para ela em meu nome e no seu, porque ela não perde um programa nosso aqui, e eu prometi que ia mandar esse beijo. Lívia Favoreto, um beijo, e a gente agradece muito a audiência qualificada. O Opinião Litoral chegou ao final, a gente agradece também as participações do Roberto Mohamed e do André Roncalha, o trabalho da equipe técnica daqui do Sistema Costa Norte, jornalismo, e agradece a você que acompanhou a gente mais essa semana. Até segunda-feira, até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.